Brasil, Dia Nacional da Adoção. Essa data comemorativa aconteceu pela primeira vez em 1996, durante o primeiro evento nacional de associações, e grupos de apoio à adoção. A data tornou-se aí oficial com o decreto da Lei 10.447, de 9 de maio de 2002, tá? E a juíza da comarca de Santa Rita, a excelentíssima Maria dos Remédios por Deus, ela é minha convidada de hoje para falar um pouquinho sobre esse assunto, né, Maria? Seja bem-vinda aqui no nosso Manhã da Gente. Muito obrigada por sua participação, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto da adoção. Como é que está hoje, né, a questão da adoção aqui na Paraíba? Bom, primeiro, bom dia. Agradecer o convite feito pela TV Arapuã. O Tribunal de Justiça agradece sempre todos os espaços que nos são disponibilizados pelos meios de comunicação. Falar sobre infância e juventude e ter a possibilidade de trazer esse assunto, pautar algumas questões que são importantes para a nossa população, através dos meios de comunicação de massa, é sempre muito importante. E nessa pandemia, como é que está a questão da adoção aqui em João Pessoa? Como é que está sendo? Veja, a minha comarca é Santa Rita. Entretanto, nós vamos pontuar essas questões de uma forma mais geral, né? Não é? Porque como independente da comarca que nós estamos, nós sempre temos os dados e acompanhamos a evolução desses trabalhos em todo o estado. Certo. A pandemia trouxe dificuldades de vários aspectos em todos os setores. Entretanto, parece-nos que o tema, ele motiva as pessoas a superarem as dificuldades. E essa pandemia, apesar dos percalços, ela não impediu que o trabalho prosseguisse. Nós procuramos outras ferramentas que nos permitiram conduzir os processos, não com a mesma dinâmica de antes, né? Porque as limitações assim não nos permitem. Mas mesmo dentro dessas limitações, os processos tramitam normalmente. As pessoas que procuram informações que expressam, né, o desejo de se habilitar para que sejam considerados casais aptos à adoção, elas continuam sendo acolhidas nos vários setores em cada uma dessas comarcas. Muito bom. Deixa eu fazer o seguinte, Janaína, libera o WhatsApp também aqui, para que a gente possa dar oportunidade às pessoas que estão em casa, né, a fazer alguma pergunta. Às vezes a pessoa tem vontade de adotar uma criança e não sabe como fazer, ou tem alguma dúvida, tá? Então, se você tiver, você pode mandar um áudio aqui no 981457570 ou mandar a sua mensagem por escrito, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre a adoção, tá bom, gente? Então, o assunto aqui agora é a adoção, tá? Faixa etária. Qual é a faixa etária mais procurada hoje, Maria? Olha, hoje, devido a um trabalho que vem sendo feito paulatinamente ao longo de muitos anos, a faixa etária, ela hoje se diversifica um pouco mais. Nós tínhamos antigamente o conceito de que a adoção tinha que reproduzir aquilo que não foi conseguido biologicamente pelo casal ou pelos interessados na adoção. Então havia aquela procura de massa por crianças recém-nascidas, onde as pessoas procuravam substituir a família biológica que não conseguiram produzir, né? Mas hoje, com a discussão do assunto, com o avivamento do verdadeiro significado do ato de adotar, esse conceito ele foi se modificando ao longo dos anos. E hoje, para quem trabalha vinculado a qualquer atividade em que preste serviços voltados para essa área, a área de aproximar pessoas e de formar famílias, que não seja pelo vínculo biológico, né? Então, essa discussão tem promovido um alargamento da visão das pessoas para o fato de que o encontro dos quereres, o encontro do amor que tem ali para ser dado e do amor que precisa ser recebido, ele não depende de idade.
não é? Ele depende apenas de que alguém intermedie e facilite esse encontro. E às vezes, bater o olho, aí tem aquela troca, né? Aquele sentimento ali na hora que, nossa, eu acho que deve ser uma coisa inexplicável. É nesse batido de olho que tudo que você conhecia a respeito do tema se desfaz. E você passa a construir uma nova ideia do que seja verdadeiramente adoção. Hoje, inclusive, nós que trabalhamos mais diretamente com a área, pelo Poder Judiciário, nós focamos no que nós chamamos de adoções tardias. Por quê? Porque a realidade do nosso país nos mostra que nós temos inúmeras crianças aguardando que os pais apareçam ali para esse bater de olhos. Só que elas já têm idade de 3, 4, 5, 7 anos, 9 anos, muitos adolescentes. E são as mesmas crianças que já foram bebês, só que não tiveram a felicidade de serem disponibilizadas para adoção na época em que eram bebês. Mas elas continuam lá esperando esse bater de olhos. E hoje nós encontramos muitos casais dispostos também a ampliar o seu conceito de adoção e a se permitir desconstruir aquilo que aprendeu, às vezes, na comunidade, com a própria família, não é? Desconstruir isso e permitir essa abertura de pensamento, de conceito e de sentimento. Quando você se abre para escutar o outro, para conhecer o outro, para se aproximar do outro e para amar o outro. Muito bem. Deixa eu abrir aqui, agora que tem pergunta, é áudio, Janaína? Áudio, solta o áudio então da pergunta, vai lá. Tá. Solta. Bom dia, meu nome é Vanderlei, moro aqui no bairro de Vazia Nova, Santa Rita. Acho essa pauta muito importante sobre adoção. A minha pergunta é como fazer, se tem que ser casado para adotar uma criança, não tem que ser casado, ou a pessoa solteira pode adotar? Muito boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta do meu jurisdicionado, inclusive, né? Vazia Nova pertence a Santa Rita. Muito bem, bom dia, meu querido. Diferentemente do que muita gente pensa, você não precisa ser casado para adotar, né? Se há uma convivência com uma segunda pessoa, então, assim, a gente vai analisar, não é, a formação, como é que é esse vínculo de convivência, mas não necessariamente você precisa estar casado, não é? Já tive a oportunidade de processar adoções para pessoas solteiras, não é? Que tem vontade de ter um filho. Sim, porque hoje nós temos uma reformulação também do conceito de família. O conceito de família mudou. O nosso conceito inicial de família era 2 pessoas casadas formalmente, não é? E aí, então, elas poderiam solicitar serem avaliadas para a lista de adoção. Mas o conceito se ampliou. O que nós entendíamos como família tradicional, hoje ela é formada de várias formas. Nós temos famílias formadas por pai, mãe e filhos. Famílias formadas por mãe, mãe e filhos. Famílias formadas por pai, pai e filhos. Famílias formadas por uma mãe e filhos. Por um pai e filhos. Além de nós termos famílias hoje formadas de forma que não é só a jurídica, não é? O vínculo também pode colaborar para a formação da família se eles for um vínculo socioafetivo. Então, nós temos adoções, não é? Formação de família que por vínculo afetivo. Muito bom. Por vínculo afetivo. Muito bom. Então a pessoa que é solteira, então, ele pode... Ela pode, procure a Vara da Infância da Comarca de Santa Rita. Hoje, com a pandemia, nós atendemos
nesse momento, Santa Rita está com a bandeira amarela. Certo. A João Pessoa está com a bandeira amarela. Isso significa o quê? Que nós admitimos os atos presenciais. Mas mesmo que essa bandeira mude, nós não queremos isso, né? Não havendo atendimento presencial, já é divulgado no site do Tribunal de Justiça e nas próprias sedes das comarcas os números dos telefones disponíveis, onde vai haver atendimento e as mesmas informações serão prestadas. Muito bem. Temos mais uma pergunta aqui no telão. Solta aí, por favor. Bom dia. Ser mãe solteira tem mais dificuldade? Acabou de ser respondida a pergunta do rapaz, né? Que eu acho que é a mesma coisa. Sim. Dificuldade só em criar mesmo, que você vai criar sozinha. Mas não é nem tanta dificuldade assim, né? Porque tem mãe, às vezes tem alguém da família que ajuda, né? Sim. Não é questão nem de criar o filho em si só, né? Tem uma questão que as pessoas sempre reportam e que eu acho importante colocar aqui, até para desmistificar. Nós procedemos muitas vezes antes da adoção o acolhimento institucional da criança. É isso que leva muitas crianças aos que as pessoas chamam às vezes de abrigos, não é? O fato daquela criança estar em acolhimento institucional nem sempre significa que ela está disponível para a adoção. Então, muitas vezes, o casal entra na lista de adoção, que também tem uma série de um passo a passo determinante. Por quê? Ninguém nasce mãe, ninguém nasce pai. Exato. E ninguém nasce adotante e ninguém nasce adotando. É preciso que essas pessoas passem por um processo de preparação. Porque é interesse nosso que essa família comece e permaneça. Né? A música de Padre Zezinho, que nenhuma família comece em qualquer de repente e que nenhuma família termine por falta de amor. Muito bem. Né? Tem mais um áudio aqui, vamos escutar? Pois não. Vamos lá, solta aí, Jean. Bom dia, manhã da gente. Bom dia. Eu gostaria de saber com quantos anos uma pessoa pode adotar uma criança. Digamos assim, uma pessoa de 60 anos pode adotar uma criança? Gostaria de saber disso. Até quantos anos? Ela falou uma pessoa de 60. Exato. A lei, assim, ela não é específica nesse aspecto. Ela diz que o adotante tem que ter no mínimo 18 anos, porque ele tem que ser, sim, né, maior, claro. E hoje a maioridade diminuiu para 18, na época eram 21, quando a lei foi construída. Mas a lei especifica que entre o adotante e o adotando devam haver pelo menos 16 anos de diferença. Certo. Agora, o que é que eu sempre questiono, recomendo que seja observado? Veja, uma pessoa com 60 anos de idade, digamos que ela adote uma criança com 10 anos de idade. Ela está entrando, eu não sei se essa terminologia seria legal, mas no que a gente chama de terceira idade ou melhor idade. Mas é uma idade que muitas vezes se faz incompatível com as exigências que você tem para criar uma criança ou uma adolescente. Certo. Um adolescente que daqui a pouco vai estar na rua, vai estar querendo sair à noite. Então, assim, existem questões que precisam ser levantadas antes que aquela pessoa decida, pela idade, adotar outra. Então, se for uma pessoa um pouquinho, né, não sei se tem, né, adolescentes mais velhos, 16, 15, 17. O que a gente questiona... Já está pelo menos numa idade... É adolescente ainda? Mas, não sei, de repente bate ali um negócio, dá certo. Claro que sim. É uma pessoa, às vezes, tranquila, às vezes não é um Exato. jovem... É por isso que o que a gente chama de... eufórico de querer... É por isso que é o que a gente chama de estudo psicossocial e acompanhamento nesse setor é imprescindível. As pessoas que querem adotar, elas precisam se preparar não só para o ato de adoção em si, mas para o significado do desenrolar daquilo na vida dela, no futuro daquelas duas pessoas que estão se encontrando pela intervenção judicial, através da adoção. Até porque entra na fase da aborrecência, viu, minha gente? Então não é uma fase muito fácil, não. Mas olha, tem mais um áudio ou é mensagem, Jana? Áudio, solta mais um áudio aí, mais uma pergunta. Bom dia. Bom dia. Aqui é Socorro, da cidade de Montadas, Paraíba. Eu gostaria de saber
como que eu devia fazer, porque eu crio um sobrinho com a idade de 2 anos, eu crio um sobrinho, e ele hoje está com 12 anos, é um bom menino, e o sonho dele é que eu passe ele no meu nome, então como era que eu deveria fazer? Ele é uma criança muito boa, e eu só tenho ele, né? É meu sobrinho, eu crio ele com 2 anos. Como que eu deveria fazer? Eu já tenho apoio do Conselho Tutelar. Como é que eu faço? Obrigada, fique com Deus. Muito bom. Montadas, né? Pois bem, minha querida, a primeira coisa que você deve fazer é procurar a vara da infância. Porque assim, o Conselho Tutelar é um órgão que trabalha vinculado à área da infância e juventude, mas o Conselho Tutelar, ele não tem ele não pode, por não ter poderes para isso, ele não pode regularizar a situação de nenhuma criança que esteja sob a guarda de fato, que aí é o caso, não é? A guarda de fato de ninguém. Esse relato que nos foi trazido é uma coisa que é bastante comum na nossa comunidade, que é o seguinte, a mãe, ela tem o filho e por algum motivo ela não pode ficar ou não pode cuidar daquela criança da forma como ela acha que deve. E o que é que ela entende? Não, doar meu filho para adoção é um absurdo, porque de fato isso nos é repassado por nossos pais, não é? E ela então procura na própria família alguém que possa ajudá-la a cuidar da criança. Esse ajudar a cuidar da criança termina formando um vínculo emocional, um vínculo afetivo entre a criança e o cuidador de fato. Certo? Esse vínculo precisa ser levado ao conhecimento da vara da infância e da juventude, porque é uma situação que, por ser de fato, ela não gera nenhuma consequência jurídica, pelo contrário. Então, é preciso, isso pode resultar numa adoção? Pode, não necessariamente. É mais uma formalização, né? Formalizar mesmo. Sim, o negócio, e essa formalização deixar preciso ser através da adoção. Exato. E essa formalização pode vir a acontecer ou não. Ou não. Não necessariamente. Por quê? Porque apesar de estar sendo cuidado por uma tia, nem sempre a mãe, né, que o colocou naquela situação, quer que o filho seja adotado. Ela queria receber... Ela não falou se a mãe não, ela não falou. Ou não, mas também ela não falou nada. Em algumas situações, a mãe realmente entrega, essa entrega é entrega para adotar. Dizer assim, olha, cuida de meu filho como se fosse teu. E acabou. E outras vezes não. Outras vezes acontece que a mãe entrega por uma confiança excepcional na irmã que tem, né? E pelo laço de consanguinidade, de fé de uma para a outra, ela vai dizer, é minha irmã, é meu filho, eu sou a mãe. Ela vai cuidar enquanto eu não puder. Então, quanto mais cedo essas pessoas procurarem a vara da infância, vai ser melhor para todos. Exato. Porque essas coisas vão ser devidamente esclarecidas, em alguns casos, possibilitando de imediato ou em breve tempo uma adoção com sucesso, ou de outras, tirando as dúvidas necessárias e então esclarecendo que ali não vai haver adoção, porque aí não vai gerar uma expectativa que futuramente será frustrada. Ok, temos mais um áudio. Solta mais um, é o último, tá, gente? Porque senão a gente não tem como dar continuidade aqui no programa. Solta aí mais um. Bom dia, mãe Andrezinha. Bom dia. Gostaria de saber, aqui em João Pessoa, onde procurar algum número para doação de uma criança, qual é o primeiro passo? Para doação ou adoção? Também fiquei nessa dúvida. Eu entendi doação, é adoção mesmo, né? A adoção. Aqui também é no mesmo canto, na vara, Mas né? ela falou uma coisa que, se vocês me permitirem, eu acho que é muito importante colocar. Doação de uma criança seria o ato da mãe de entregar o filho para adoção. Sim. Para isso, é importante que se saiba que João Pessoa conta com o que nós chamamos de projeto acolher. Certo? Então, sempre que uma mãe entender que ela não pode ficar com o filho, ou não tem condições de ficar com o filho, não quer criar o filho, isso não é crime.
Pelo contrário, você está evitando que futuramente o seu filho tenha que ser resgatado por outras situações. Então, existe uma equipe da Vara da Infância pronta para fazer esse acolhimento. Isso. Certo? E de outro lado, se você quer adotar, procure a Vara da Infância, os telefones estão disponíveis no site do Tribunal de Justiça ou mesmo junto à própria Vara da Infância. Coloca lá no Google, Vara da Infância e Juventude da Capital, que você vai ter todas as informações. Muito bem. Obrigada, Maria, por você ter vindo participar do nosso programa, tirou todas as nossas dúvidas e as dúvidas dos nossos telespectadores que participaram. E obrigada mesmo. Muito obrigada. Eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento, não é? E dizer que essa é a Semana Nacional da Adoção. O Tribunal de Justiça da Paraíba realiza muitas atividades. E quanto mais nós tivermos espaços para essa discussão, mais fácil será o processo para os pais que procuram e para as crianças que precisam. Muito bem, tá aí, gente. Olha, vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar.